A bola não para, hoje de maneira especial, extra, virtualmente, mas importante. Nosso contato com o Genaro Marino, conselheiro do Palmeiras, já foi vice-presidente, já foi diretor de futebol, né, um personagem importante da vida política do Palmeiras. E que agora volta aí a ser assunto, porque Leila Pereira, presidente do Palmeiras, fez uma coletiva para poucos, diga-se passagem. Eu, como setorista, hoje eu acompanho o Palmeiras pela Rádio 9 de Julho, com o Alex Miller lá no Esporte 9. Eu, por exemplo, como setorista, não fui chamado. Além o rádio, pessoal de rádio, nenhuma emissora de rádio foi chamada. Jovem Pan, que eu trabalhei, Transamérica, entre outras emissoras, não foram chamadas. Selecionaram. E mesmo selecionando, não sei se para ter perguntas mais convidativas, mas mesmo selecionando, deu polêmica. E que polêmica que deu a entrevista de Leila Pereira. E até aproveitando, o Genaro faz parte daquele grupo que eu citei no Esporte 9, na Rádio Craque Neto, no meu programa, daquele grupo que acabou perdendo por questionar a relação da Crefisa com o Palmeiras, da Placar Linhas Aéreas com o Palmeiras. Eles perderam direitos que outros conselheiros têm. E a gente vai falar com o Genaro sobre isso. Genaro, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para, também aí o Esporte 9, na Rádio 9 de Julho. Mas eu gostaria que você falasse, Genaro, primeiramente, assim, como que você recebeu, você como um dirigente histórico, conhecedor da vida política do Palmeiras, como que você recebeu essa entrevista da Leila Pereira, que parecia realmente ela programada em atingir alguns alvos, né? A torcida organizada, ela generalizou. Ela poderia ter falado só a Mancha Verde, porque a gente sabe que a briga dela é com a Mancha. Só que ela generalizou. Mas na parte política, ficou muito claro. Paulo Nobre e dirigentes ou conselheiros próximos ao Paulo Nobre foram os alvos aí da Leila Pereira nesta coletiva, hein, Genaro? Um abraço para você. Outro, Fred, um prazer de novo falar com você, com os seus ouvintes, né? E é sempre bom você poder esclarecer, porque é aquela história, né? Às vezes alguma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? E do jeito que a gente tem ouvido e presenciado aí algumas entrevistas dela, a gente vê que tem coisa que não é tão correto, né? A forma de colocar, né? Nós não somos como oposição à gestão, oposição à forma de trabalhar. Na verdade, nós somos conselheiros há muito tempo e o papel do conselheiro é de acompanhar, de checar, de entender, de até aconselhar, né, quando é permitido você trabalhar junto ou falar ou fazer alguma coisa. Mas um dos papéis principais do conselho também é checar contratos, as documentações, que caminho estamos indo. Você não pode ter uma instituição como o Palmeiras, né, que com a nossa tradição, com a nossa representatividade, também ficar à mercê de uma pessoa achar que pode fazer o que quiser, não prestar conta para quem de direito tem que prestar, né, que é o conselho, é o conselheiro. E quando a gente vê na entrevista que fala sobre conflito de interesse, que fala sobre, cita nós, num caso Black Star, que acabou se tornando, tendo toda uma conotação negativa por achar que o que nós estávamos apresentando era falso, e na realidade não era, né? Tanto que terminou a campanha da eleição e eles saíram vitoriosos. Os documentos que chegaram dos bancos, nós encaminhamos para eles, tanto do Banco Central quanto do HSBC, que era o que tinha o montante que eles estavam oferecendo como patrocínio para nós. E como palmeirense, se você recebe um patrocínio, uma proposta, você é obrigado a encaminhar para análise do clube. Mas daí pegaram um exemplo de fraude que tinha na internet ou no site desse banco e utilizaram como se fosse o nosso documento, né? O nosso documento está lá, colocado para eles e solicitado que tivesse um due diligence, quer dizer, que eles fizessem uma diligência e comprovassem. Já tínhamos a Crefisa renovado o patrocínio, nós não teríamos risco, como eles falaram. E se alguém ainda está disponibilizando um valor, né, que na época era 1 bilhão para um contrato de 10 anos, que para o clube seria muito bom, né, do ponto de vista estrutural, ter um valor desse para investir em jogadores e fazer a roda cada vez maior, fosse analisado. Mas entenderam que isso era uma provocação e utilizaram uma amostra de uma internet para falar que o nosso documento não era verdadeiro. Tanto que
quem nos deu esse documento entrou com uma ação que está, acho que em segredo de justiça, contra a pessoa que mostrou o documento na televisão falando que nosso documento era falso. E nós também entramos com uma solicitação de falar quem que está falando a verdade, quem me deu o documento falando que o documento era verdadeiro com uma proposta, ou o clube que está mostrando um documento que fala que é falso. E isso está na justiça. Então, quando alguém coloca alguma coisa de Black Star, eu falo, é melhor esclarecer, independente de qualquer outra coisa, o que é real, o que é verdadeiro. E é só Agora, aproveitando, vamos passar... Genaro, só aproveitando, desculpa cortar, o Rubinei Kikuli, que foi o que era o representante da Black Star, é o representante da Black Star, ele inclusive fez vídeos aí, os vídeos estão rolando aí nos grupos de palmeirense, eu recebi o vídeo também, um vídeo até forte, eu acho que ele perde um pouquinho a mão ao ofender a Leila, mas ele fala sobre o processo, ele fala que está processando o Maurício Gagliotti, que o Maurício não tem sido encontrado para ser citado nesse processo, que foi o Maurício Gagliotti, que mostrou publicamente o e-mail dizendo que seria uma fraude. E eu gostaria até que se aproveitasse isso. Alguém deve ter dado para ele esse documento, que para nós também foi... E depois levaram isso para o CD, para um julgamento, contrataram uma empresa americana para investigar, e a empresa americana informou eles, tem lá o resultado, que eu fui e fotografei todas as páginas desse estudo dessa empresa americana, dizendo de que existia empresa nos Estados Unidos e que tinha conta em Hong Kong e blá, blá, blá. E mesmo assim, colocaram como se a gente tivesse querendo tumultuar a gestão do clube, a nova presidente, ou a nova futura presidente, e propuseram uma penalização para nós, coisa que pelo pessoal foi votado, e nós entendemos que isso era uma medida arbitrária, fomos na justiça, a justiça mandou eles cancelarem tudo isso, porque foi uma arbitrariedade mesmo. Mas como ela citou isso na entrevista dela, né, como se fosse uma coisa pejorativa do nosso lado, eu estou me manifestando, mostrando a nossa verdade, a nossa versão, que se for diferente, que a justiça aí mostra, porque isso daí foi na delegacia, lá na 23ª, tem um inquérito nosso pedindo que alguém nos diga quem que está falando, qual o documento que não é verdadeiro, se é o documento que apresentaram na televisão ou é o documento que esse Rubinei encaminhou para nós do Banco Central do Brasil e da HSBC. Mas como isso é página virada e não adianta a gente ficar fazendo nada, a não ser essa imagem pejorativa que querem nos dar e não é real, por isso que eu estou explicando isso, vem para a parte onde se questiona conflito de interesse, que desde o início da gestão e da participação dela da política, a gente vem questionando, não como objetivo de diminuir ou de prejudicar o clube, pelo contrário. Hoje, na nossa época, ela representava de 28% a 30% do patrocínio dela, era representativo da nossa receita. Hoje, se você for ver, né, e é conhecimento de todos, ela paga 80 milhões por ano e nossa receita é de 800 milhões para esse ano. Então, você vê, significa 10%. Tem importância? Tem. Lógico, claro, como um patrocinador, mas não é tão representativo quanto que o valor que dão. E, principalmente alguns conselheiros que não escutam e nem analisam nada ao redor para achar que tudo que é feito por essa gestão está certo. Nós, de novo, somos um clube que tem história, né? Que tem uma tradição, que não começou de 2015 para cá, como eles falam, que de 2015 foi uma reestrutura que começou com a nossa gestão em 2013. 2014 ainda sofremos um pouco a consequência disso, porque ninguém analisa que nós não tínhamos receita nenhuma para 13 e 14. Então, como que você pagaria a água, a luz, o salário de jogador, todas as despesas, sem ter receitas? É isso que é a importância de você ter tido um presidente que foi fazendo aporte mensal para sobreviver. Quando chegou em 2015, a famosa frase, começou água limpa. O que é água limpa? Todas as receitas de televisão, de futebol, tudo estaria já entrando para você investir em jogador. Foi quando começamos já a investir num novo diretor de futebol. Já veio o Dudu, que, né, deu início a isso, e logo em seguida veio a própria Crefisa, que foi lá e bateu na porta falando. E para você ver, nós aceitamos, vieram, até 2016, eles tinham um patrocínio com um determinado valor, que no final, como eles quiseram todo o patrocínio da roupa,
foi negociado um valor que foi o maior valor da época, mas foi negociado e solicitado por nós, pela nossa gestão. Não foi eles que ofereceram. E para nós quer continuar, quer toda a roupa, vai ter esse valor. Eles aceitaram e daí para frente vocês todos têm o acompanhamento de ter água limpa, que é dinheiro normal entrando no clube sem pagar, sem ser necessário pagar dívidas passadas. E daí para frente começamos até 2018. Em 2018, também vimos que o dinheiro que eles fizeram de aporte em jogadores como o Borja, o Guerra, acharam que não iam, talvez, na linguagem que é de ações, aí, virar o mercado e ter retorno com esse dinheiro. O que fizeram? Passaram a dívida para o clube, que foi aceita de uma forma não tão normal assim, né? Foi como um fórceps que transformaram o que foi de investimento dele em dívida do clube. E foi aí que nós achamos que devíamos, então, ser adversário da gestão para competir com eles para administrar os interesses do Palmeiras e não só do patrocinador. E aí que a gente fala de conflito de interesse. Se está fazendo investimento, se está fazendo alguma coisa, isso tem que ser discutido no clube, porque um clube não é uma empresa privada. É como se fosse uma empresa privada na parte administrativa, mas tem toda essa estrutura. Você tem que ver qual é o interesse de quem está participando e qual o benefício que tem. Se nós tivermos benefício com o patrocínio da Crefisa e FAN durante esses anos, eles tiveram a reciprocidade também de aumento de receitas, né, de crescimento, de visão, de uma série de coisas que eles não tinham no passado. Então, como há uma troca, a gente fala de interesse, vai fazer um acordo com uma empresa aérea, qual é a forma de acordo, qual é o contrato, quanto custa você contratar uma outra empresa em comparação com aquilo? Isso que a gente chama de conflito de interesse. Não é falar, meu dinheiro eu pago. Você paga, mas você é presidente do clube e é presidente da empresa que está proporcionando alguma coisa para o clube. Isso não é conflito de interesse? Se não é, que seja de uma forma transparente, que mostre para o clube qual a vantagem, que competição que teve, né, ou concorrência para que aquele benefício fosse dado, ou vai ser que nem o investimento que fizeram no Borja, no Guerra em alguns jogadores, que transformaram em dívida de uma hora para outra. Então, a nossa preocupação é com a instituição, não só com a pessoa. Ninguém tem nada contra a pessoa, porque ela foi legitimada no clube por esses conselheiros que entenderam que dessa forma estaria correto, mesmo não cumprindo o que o estatuto exigia. Como nós somos da gestão anterior, com todo esse compromisso de restabelecer para o clube a saúde financeira, o crescimento e blá, 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 nós tínhamos também um comprometimento com cumprir o estatuto, com cumprir as regras. E por isso que nós tomamos as posturas que tomamos nos últimos tempos. Você vê que nós não somos oportunistas, em nenhum momento até agora ninguém se manifestou, ninguém falou de jogador, ninguém falou de reposição, ninguém falou de qualquer outra coisa que pudesse afetar o futebol durante uma competição. A não ser quando você também é citado e, como que fala, eu digo até agredido, que é o que eu sinto quando alguém vem falar dessa forma, porque não analisa tudo que se passou e tudo que foi real. Até o Conselho Deliberativo, até membros da torcida que tiveram na reunião no Conselho desse dia, queriam que o nosso afastamento, porque entendiam que nós estávamos praticando algo de agressão no clube. Então, baseado em tudo isso e relevando tudo isso, a gente olha para frente. E para frente o que é conflito de interesse, o que é ética, o que é compliance. Todo mundo fala, mas parece que não entende, ou que não sabe o significado. Então, nós estamos ali como um fiscalizador, nós somos conselheiros que vamos fiscalizar para amanhã nós não termos que ser ou chorar, né, alguma situação que não foi conduzida, que não foi vista, ou por ser acusado por omissos. Não, nós estamos alertando desde 2018 de que tem coisas e formas que devem ser feitas dentro das regras, dentro da lei. Mesmo sendo referendada depois, por exemplo, você vai fazer um orçamento, você não discute o orçamento no final do orçamento, você discute o orçamento antes. Então, uma série de coisas que vem desde essa época e, politicamente, a gestão acabou tendo um domínio dos conselheiros que o apoiam sem saber nem o que está apoiando, na minha visão. Porque se todos lerem e verem o que é, de fato, direito e dever de cada um, talvez fizesse de forma diferente. Ela fala de ingressos.
E ingressos, para alguns de nós, não é o objetivo de nós estamos brigando porque tiraram o nosso ingresso. Não. Se você favorece alguns em detrimento a outros, isso não é um conflito de interesse? Ou é regra para todo mundo, ou não é. Ou tem ingresso todos os conselheiros, ou não tem nenhum que defina uma regra. Agora, você não pode ter uma regra, esse ele tem benefício, aquele ele não tem. Esse que tem benefício, volta com quem? Volta com o que eu mandar. E não. É nesse aspecto que eu falo que é conflito de interesse. Ou todos os conselheiros têm benefício de ingresso, ou todos os conselheiros não têm benefício de ingresso. Aí não tem conflito de interesse. Você não entende assim também? Sim, e até porque, né, Genaro, ficou muito na cara que foi a partir do momento que vocês se manifestaram querendo saber explicações se existia conflito de interesse com a Crefisa e com a Placar, que esse grupo de conselheiros perderam o benefício que é realmente é uma deliberação da presidente ou do presidente, quem esteja no cargo. Porém, nenhum outro presidente agiu dessa maneira com nenhum outro grupo que foi contrário em uma outra gestão, por exemplo. Foi especificamente nesse momento, Genaro. E então, isso iniciou na nossa gestão em 2013 para 2014, quando estava próximo de inaugurar o estádio. Os conselheiros que trabalhavam, foi feita uma análise e proposto por um grupo de trabalho de que os conselheiros deveriam ter direito a um ingresso, porque você está fazendo um trabalho que não é remunerado, está se dedicando, ter um ingresso ou ter possibilidade de ingresso, foi oferecido até para que quem acompanhasse o conselheiro ou um parente ou o companheiro pudesse pagar meia. Então, durante a gestão 2014 e 15, foi instituído que todo conselheiro, se era a favor da gestão ou não a favor da gestão, teria o mesmo direito. Coisa que agora foi demonstrado que o conflito de interesse que é questionado é claro. Eu só favoreço, então, aqueles conselheiros que falam ok para mim. Então, isso é interesse. Senão, qual outro nome que daríamos isso, né? E da Placar Linhas Aéreas, Genaro, ela explicou na coletiva da forma dela ali, até porque a gente sabe que eles estão aguardando a empresa para poder operacionar e trabalhar comercialmente, né? Como que você vê esse lado? Porque ela fala, eu dei de graça, o Palmeiras economizou 3 milhões, se eu quiser posso oferecer para outro grupo, outro clube de graça. Como que vocês veem isso em relação à Placar Linhas Aéreas? Como nós falamos, qual é o interesse? Tudo é uma vida de duas mãos. Você acha que essa Placar já teria esse marketing, né, natural que está tendo através do Palmeiras, por esse questionamento? Sim. Ela, para fazer uma propaganda, ela teria que investir e gastar para ter, né, fazer algo na área de marketing. Ela está tendo isso de uma forma natural, dentro de um fluxo do clube. Qual é o benefício do clube? Você não gastar dinheiro com passagens, e dar também um conforto, ao invés de você viajar por uma empresa comercial, viajar por uma empresa privada que você te leve e te busca a hora que você quer, que também é um benefício. Mas qual que é o problema de você pedir a explicação para ter essa análise? Nós estamos falando qual? E ela está falando a versão dela, que nós não vimos nada de contrato, nada por escrito. Sim. Vamos pegar outro exemplo. Estão fazendo reforma no conjunto aquático, que também ela fala que é o dinheiro dela. Né? O que nós sabemos quanto está sendo gasto, mesmo sendo ela que está pagando, o que está envolvido, qual é o benefício que está sendo proporcionado, quanto custa tudo isso? Ou amanhã nós vamos receber a informação de que a Receita não permite que é feito dessa forma, isso tem que ser transformado em dívida. É um ponto de interrogação. Não é uma acusação, claro. É um questionamento. É uma pergunta para você saber como que está sendo feito. Então, nenhum desses 27 conselheiros hoje que nós nos colocamos não como oposição, e sim como fiscalizadores, é questionado. Você fiscalizou, você é colocado à margem. Você fiscalizou, você é colocado como destruidor, que foi outra palavra que ela usou. Então, se um fiscal é um destruidor, você pode agora dar outros nomes para qual é o objetivo dele destruir. Destruir alguma coisa que não é segura, alguma coisa certa, não certa, né? Tem que continuar a explicação ou a denominação que foi dada.
Então, a gente, de novo, falando como palmeirense agora, independente de falar do ponto de vista administrativo e até político, você, numa entrevista, falar que seu time quase caiu, só não caiu porque foi ajudado por um outro time, tudo, me parece não alguém que é palmeirense, alguém que não é palmeirense. Os nossos adversários aí falam isso. Então, é uma coisa que eu falo, para que falar? Eu não sei, eu não me sinto confortável, não me sinto assim, como eu vi uma carta também explicativa. Eu não me sinto como um dos nossos. Nós somos palmeirense. Palmeirense é independente, né? Como um casamento, é na tristeza, na alegria, na chuva, no sol. Nós somos palmeirense, vai discutir, vai não sei o quê, mas não vamos menosprezar ou diminuir toda a dificuldade que os outros falam. Eu lembro de um ditado que até hoje vem na minha cabeça quando eu vejo coisas assim que era dito na minha família. Não olhe onde eu cheguei, olhe da onde eu parti. Olha da onde nós entregamos o clube para ela e da onde nós partimos. E o que ela tem feito só é desmerecer. Ela pegou um clube que não tinha dívida, que só estava entrando dinheiro. E mesmo assim ainda temos dívida por investimento que não foi tão apropriado por eles, apropriado que eu digo qualificado, Sim. ou investimento que foi feito com previsão de bom retorno. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive até a semana passada viajando e procurei conhecer outros clubes. Fui no Arsenal, que o Edu Gaspar é o CEO lá, conhecer como é a estrutura, conhecer como eles administram. A única preocupação que esses clubes têm, sabe qual é? É não ter prejuízo. Eles administram como uma empresa, como um produto, para não ter prejuízo. E se você souber administrar e ter um conhecimento de futebol, coisa que o tempo ou a habilidade, ou como você entrar numa escola, você entrou para estudar medicina ou engenharia, no mês seguinte, no ano seguinte, você não é médico e nem engenheiro. Depois de 5, 6, 7 anos, você é engenheiro e médico. Então, no futebol é a mesma coisa. Você passa por uma série de coisas e tem uma visão que você pode melhorar. Nós mesmo, como você citou, fui diretor de futebol 7, 8 e 9. Para mim foi um aprendizado, porque eu vinha do clube, Sim. eu era da área social. Então, conhecer, ter contato com o Tipulo, que já tinha uma experiência da época da Parmalat, que contratou e tem todo o histórico, né, do César Sampaio, não sei se você lembra ou conhece essa história, como que era o Palmeiras quando queria buscar algum jogador, você falava que era Palmeiras, custava 100. Você falava com o empresário para ir lá contratar sem saber quem é o clube, era 70, 80. Então, até isso você vai aprendendo para saber negociar, para ir buscar. Agora o pessoal começou e vai fazendo uma coisa pela outra, e depois é o clube que é responsável. Nós, de novo, como conselheiro, temos o dever de se manifestar, de falar, de querer fiscalizar, de elogiar, de criticar. Essa é a nossa função, coisas que estão querendo impedir que a gente seja, colocando nós como se fôssemos, como é que fala? Inconsequentes, né? De recebemos, não fizemos e nem fomos buscar a proposta da Black Star. Ele procurou o clube porque leu uma notícia de que se o candidato dela não ganhasse, ela sairia do clube. Sim. E daí ele falou, olha, se vocês ganharem, eu patrocino. Eu falei, então formaliza. Ele formalizou, entregamos para o clube e o pessoal acha que isso é um ato irresponsável. E eu vejo pelo contrário. Foi um ato responsável. Recebemos uma proposta, pusemos a apreciação do clube, ganhando ou perdendo a eleição. E mesmo assim quiseram penalizar, que isso que deixa, você vê, mesmo numa situação como agora, por que na justificativa dela de imprensa ela tinha que atacar isso dessa forma? Ou, né, diminuir o trabalho que foi feito no clube de reconstrução. Por quê? Porque deve incomodar alguma coisa. Então, para incomodar, eu ataco diminuindo? Não, mostra serviço. Tá daí desse patamar para melhor. Né? Nós somos campeão brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, e vamos buscar mais. E é isso, é botar, traz bons jogadores. Vamos continuar nessa roda produtiva e não deixar um conflito começar a ter debates e acusações e levar para baixo. É o que você falou. Foi uma pena ser colocado dessa forma, mas, por um outro lado, está mobilizando que talvez tenha uma união dessas oposições
ou desse pessoal que não faz parte da gestão de concordar com tudo, de querer fiscalizar alguma coisa, de poder se unir e manter essas tradições e representatividade que o Palmeiras, como instituição, precisa. Ô, Genaro, até aproveitando isso, porque assim, eu conversando logo após a entrevista, é óbvio, isso a gente sabe que repercute, não tem como, até os temas tratados iria repercutir. E aí a gente conversando com alguns conselheiros, muitos até com medo, até de conversar com você via WhatsApp, via áudio, achando que pode virar o áudio ser encaminhado e cair até aos ouvidos da Leila ou das pessoas próximas a ela, e esse conselheiro ser aí punido, penalizado. Esse clima de terror que está nesse momento, Genaro, eu percebo, e poxa, quanto tempo aí? Só de Jovem Pan foram 15 anos cobrindo o Palmeiras, e eu nunca vi. Diariamente, a gente via você lá no centro de treinamento. E eu nunca vi esse momento, nem com o Mustafa, que era colocado como um ditador, esse clima de o conselheiro se manifestar. Queria que você falasse sobre esse clima que está existindo, que as pessoas têm medo de se manifestar para perder aí espaço no clube e até mesmo serem processados, como aconteceu. Tirone, o Mustafa Contursi, entre outros que já foram aí punidos, como você no clube, ou processos na justiça, hein, Genaro? Não, independente disso, em 2018, em junho de 18, que eu vi todos esses movimentos, eu fiz um comentário de que entendi que ela tinha posto a espada financeira na cabeça de nós no clube. E ela abriu um processo. E perdeu o processo. Ela recorreu, fez tudo o que podia e acabou perdendo. Por quê? Porque o que a gente fala é de forma institucional. Eu vejo a Sociedade Esportiva Palmeiras, eu não vejo a Crefisa ou só a figura dos atuais dirigentes. Nós passamos, como eu passei, né? Como o Paulo passou, e eles também vão passar. A instituição tem que ficar, e de uma forma mais estruturada possível, porque se você tem o histórico que nós já passamos, né? Veja o histórico desde a época da Parmalat, né? Dos altos e baixos. Sim. O ideal era você ter o histórico e aprender e fazer daqui para melhor, e não correr risco de amanhã a gente ter alguma dificuldade, algum problema. Agora, em específico o que você falou, eu vejo até uma forma de citar nós dessa forma e de eliminar o benefício que era de todos, tirar desse grupo, é mostrar para o grupo que apoia, falar, olha, vocês não continuarem apoiando, vocês também vão ir perdendo. E é uma forma, eu acho, que de amedrontar mesmo todo mundo, como você falou. Eu tenho, desde 97, eu sou conselheiro no clube, e a maioria dos relacionamentos e amigos que nós fizemos também durante todo esse período, alguns têm receio de conversar conosco em função disso, porque nós somos considerados oposição a eles. E não somos oposição a eles. Nós estamos na mesma situação, né, institucional, porém com visão diferente da forma de administrar e perpetuar o crescimento nosso a longo prazo. Só isso. Ô, Genaro, você acha que pelo que está como se formalizou nessa gestão, assim, com muitos assessores para a presidência, conselheiros indo viajar com o clube em aviões, as famosas pizzas após as reuniões, você acha que nesse momento é difícil aparecer um nome de oposição, aparecer uma oposição mais atuante, além de vocês, alguém mais atuante de combater? Dia 23 tem reunião. Dia 23 tem reunião. Você acha que, por exemplo, dia 23, na reunião do Conselho Deliberativo, pode-se falar sobre essa entrevista ou vai ter esse medo? E se você vê, com tudo isso que já foi criado, com assessores, viagens, as pizzas, os eventos do clube, se isso de alguma forma pode inibir surgir um nome contrário à gestão Leila Pereira? Eu acredito que não. Eu acredito muito em ciclos, né? Por isso que a gente não tem sido tão contundente assim de duelar, porque a gente tem uma capacidade de discernir o que é possível ou não. Foi talvez um erro nosso não ter candidatos de oposição mesmo, mas dentro de uma circunstância de análise nossa, até talvez por interpretação de legitimidade ou não, nós resolvemos não concorrer. Nós, que eu digo, mais nosso grupo. Agora, eu estou sentindo que há um momento de uma reaproximação, de uma união, né, com pessoas que têm como princípio, de novo, ter como eu diria, fortaleza, segurança da nossa instituição de médio e longo prazo. Então, eu acredito que para o próximo ano nós vamos ter candidatos, sim,
e, de preferência, ou uma pessoa nova ou alguém já dentro do contexto que possa, pelo menos, tentar representar dentro da nossa visão do que é político e benéfico para o Palmeiras. E só para agradecer você, Genaro, ela cita, né, o conselheiro foi punido por 1 ano, tal, não falou seu nome, mas falou da punição, né, Genaro? Só para recordar, né? Você podia frequentar as reuniões do conselho, não podia frequentar o clube, era isso a punição? Então, e ela você vê citou, né? a arbitrariedade dele, eles tentaram de todas as formas criar uma situação para punir a gente. Então, nós, como conselheiros, para ser punido, nós teríamos que ter a maioria mais um do conselho. Quando eles perceberam que não teríamos essa maioria mais um, falaram então que nós não estaríamos sendo analisados ou julgados como conselheiros, e sim como sócio, que também não tem a ver, porque se você cria uma sindicância de conselheiros, é para analisar conselheiros, e não é diretor de sindicância que analisa sócio. Sim. Então, teve várias ações que não fechavam, que não estavam de acordo para querer punir. Primeiro, que não era um caso de falsidade, era um caso de receber uma proposta que foi colocada para due diligência, para eles fazerem uma diligência se esse dinheiro poderia entrar ou não. Segundo, resolveram, então, punir as pessoas que receberam uma proposta de patrocínio do clube por negligência ou por querer tumultuar. E não encontraram forma, e foram buscando essa forma, até que nós mostramos para a justiça, ó, olha nosso estatuto, olha o conselho e olha o que deu. E insistiram, quiseram ainda continuar, foram para outras instâncias, mas não tiveram êxito. O êxito foi que a justiça determinou, se vocês anotaram que eles foram punidos, tira isso da ficha deles. Então, eu me considero uma pessoa ficha limpa, em todos os sentidos, tanto do clube como na vida minha pessoal, profissional, e estou aí para poder ajudar ainda, procurar defender o clube naquilo que eu acredito e que faço parte de um grupo de conselheiros também que acredita e pode manter essa tradição do clube. Para fechar, você acha que após essa entrevista, politicamente o Palmeiras não será, nesse momento, o mesmo como estava sendo nos últimos tempos? Essa entrevista pode ter sido um divisor? Para nós, o sentimento era esse, que o clube estava caminhando de uma forma um pouco blindado, então a gente sabe que o futebol blindado mas até o técnico acabou comentando que tem alguém que vaza informações e depois veio tudo isso. Eu acho que nós vamos passar de novo por um período de turbulência, e espero que não afete tanto o futebol, que nessa reta final a gente no Brasileiro consiga uma boa colocação e quizás aí os outros tropeçarem, alguma surpresa melhor. Agora, para o próximo ano, nós temos que rever algumas coisas, né? Não podemos continuar nessa bem me quer, mal me quer, né? Nós somos todos com um objetivo só. Se alguém pede alguma explicação ou quer ver, tem o direito, como conselheiro, de exercer a sua função no conselho, coisa que está sendo cada vez mais tolhida por essa gestão. Genaro, muito obrigado mais uma vez por atender a gente. Eu fico muito feliz de falar com você, Genaro. Um abração, viu, Genaro? Muito obrigado. É sempre um prazer, viu? Quando precisar, toma as ordens. Um abraço.